Olá, alunos do oitavo ano, aqui é o professor Júlio Miranda. Hoje vamos estar aprendendo a disciplina de ciências, tá, queridos? Vamos estar finalizando o nosso primeiro capítulo do caderno de número 2, tá ok? E hoje vamos falar sobre o relógio biológico, tá, queridos? Como os animais se comportam e os seres humanos de acordo com a manhã, a tarde, a noite, as suas atividades, né? Até, quem sabe, a sua própria alimentação. Então vamos estar aprendendo isso hoje na nossa aula, tá ok? Vamos lá, pegue seus livros, vamos fazer a leitura agora do nosso material, tá bom? Vamos lá, diz assim mesmo. A alternância entre os períodos de claro e escuro certamente foi um fator determinante para as primeiras civilizações na marcação do tempo, sem grandes necessidades, usavam como referência o número de vezes em que o Sol aparecia enquanto durasse um evento, como o crescimento das crianças ou a frutificação de uma planta. Então, queridos, as primeiras civilizações elas foram beneficiadas, né? E elas tiveram que se adaptar com a questão da frequência com que o Sol aparecia. Tá bom? Isso de acordo com as próprias estações. Então, a humanidade ela foi se adaptando, né? A humanidade ela foi, de uma certa forma, se enquadrando nesses eventos, né? Reconhecendo como ali é o verão, o outono, o inverno, né? Enfim, então a humanidade precisou, né, se enquadrar, né, e começar a fazer a contagem das idades, o crescimento das crianças, a próprio crescimento das plantas, a frutificação, né? Então tudo isso houve-se, vamos dizer, um relógio biológico, um relógio da natureza, tá, queridos? Né? Eu não sei se já falei em alguma das aulas aqui, há pessoas que elas têm a facilidade de compreender o nascer do sol, né, e o pôr do sol sem olhar no relógio, né, que nós usamos, o convencional, né, o cronológico. Mas simplesmente só de olhar para o sol, e se elas observarem a inclinação de sombras como de árvores, elas já conseguem ter uma noção se é 9 da manhã, se é 10, se é meio-dia, se é 3 da tarde. Tem pessoas que têm essa facilidade, geralmente são interiores isso que acontece, né, pessoal? Mas acontece dos próprios animais, deles compreenderem o horário de se alimentar, né, a temporada de se reproduzir, e assim como nós, tá? Então, aqui vocês estão vendo uma imagem, tá bom, do planeta Terra, tá ok? As cidades e tudo que envolve, né, queridos? Tem uma legenda que diz assim mesmo: o mundo moderno ficou menor. O mundo moderno ficou menor. Como as distâncias são vencidas com maior rapidez e facilidade, mais e mais pessoas experimentam a sensação de alterar bruscamente o ritmo biológico. Tá, queridos? A presença do Sol associada ao período claro alternava-se com a sua ausência, marcada pela presença de estrelas. Logo, outro astro passou a chamar a atenção, com aparições diurnas tímidas, mas exibições deslumbrantes durante a noite, a Lua. Por meio de observações cada vez mais precisas, ela acabou por se tornar uma referência importante na contagem do tempo. Então, não somente o Sol, mas a Lua. A Lua também passou a ser uma referência de contagem do tempo, né? Ou seja, né, não somente o Sol chamava a atenção da humanidade, mas também a Lua. Ela tinha ali o seu brilho junto com as constelações e estrelas, que de uma certa forma exubera a natureza. E isso vem desde o espaço, né? Desde a nossa galáxia, nós podemos observar essa beleza, tá bom? É a beleza da Lua. Para os seres vivos, os períodos claro, dia, e escuro, noite,
representam condições ambientais opostas, que marcam o seu ritmo de vida. Muitas de nossas atividades, além do sono e da vigília, são marcadas por essas duas situações que vivemos todos os dias desde o nascimento. Geralmente, queridos, nós usamos, da manhã para estudar, trabalhar, precisamos sim nos alimentar de manhã cedo, café da manhã, meio-dia um almoço, à noite uma janta, lá por mais, deixa eu ver aqui, mais 8, 9 horas da noite, entendeu? Mas geralmente nós usamos da manhã para realizar as nossas tarefas, atividades, e à noite, nós compreendemos como um horário de descanso, apesar de que existem pessoas que precisam da noite para trabalhar, como vigilantes, enfim, até as próprias pessoas que trabalham no lixo, Então, queridos, muitas vezes essa associação das atividades do sono e da vigília, só para lembrar, a vigília é quando você passa a noite em claro, É quando a sua noite ela passa a ser um dia, tá ok? Para algumas pessoas, os vigilantes precisam amanhecer, Não todos os dias, pelo menos um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, para não comprometer a saúde deles, tá bom? Porque é necessário também nós dormirmos, para que nosso corpo possa entrar numa estabilidade, tá bom, queridos? Então, continuando aqui, nós vamos perceber, esses animais aqui do relógio biológico. Nós temos alguns seres vivos cujo comportamento é regulado pela alternância entre o dia e noite, Nós temos o lobo-guará, que é um mamífero encontrado no Brasil, está na lista dos animais ameaçados de extinção. Ele é parecido com os lobos, tá bom? Mas ele não é um lobo. A diferença é que ele é um ser que ele tem uma tendência a se isolar, Quando ele se aproxima de um outro ser da sua espécie, é por questões de acasalamento. Ou seja, é por questões de fins reprodutivos, tá bom? A arara vermelha, que tem a sua alimentação baseada em sementes e frutas, e também a flor das 11 horas, que do movimento das suas pétalas é estimulado pela luz do sol. Essa flor, interessante, queridos, ela, às 11 horas da manhã, olha como é o relógio biológico maravilhoso, a natureza, queridos? Ela realmente, ela se abre as suas pétalas. E quando está ali próximo do pôr do sol, dependendo da região, possa ser 16 horas que ela fique aberta, próximo do pôr do sol ela se fecha. Entendeu? Ou seja, por isso que ela é conhecida como a flor das 11 horas, porque ela abre suas pétalas na maior incidência da radiação solar, que é em torno das 11 horas da manhã. Tá bom? Gente, com base nesses exemplos, podemos deduzir que existe uma espécie de relógio biológico que comanda várias ações realizadas pelos seres vivos, controlado pela presença ou ausência da luz solar. Então, assim, nós percebemos também que as plantas, elas realizam a fotossíntese pela incidência da radiação solar. Elas produzem seu próprio alimento. São seres autotróficos. E é interessante, há outras plantas que durante a noite elas transmitem, através, por exemplo, de animais como morcegos. Os morcegos eles podem levar os grãos de pólen de uma planta para outra, contribuindo para a própria fecundação, Isso pela parte da noite. Ou seja, para algumas plantas, a manhã é importante. Para outras, é a noite. Tá? E nós, seres humanos, nós temos a noção de noite como sendo um horário de descanso. Eu, por exemplo, à noite eu gosto de descansar, gosto mais de ver um filme, jogar um videogame, ir a uma igreja. Eu procuro mais trabalhar mesmo, fazer as minhas atividades pela parte da manhã e da tarde.
Mas claro que há as exceções, as necessidades também, de alguns momentos a gente ir pela parte da noite, tá? Queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você curtiu, né, não esqueça de dar o like, de fazer seus comentários se tiver alguma dúvida, entendeu? Compartilhe, né? E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe. Um forte abraço.